Muito bom, é isso aí. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 29. E eu quero falar nessa manhã sobre o poder da ressurreição. E essa é uma mensagem, eu digo para você, extremamente importante, porque se a igreja tivesse noção dessa obra, ela não viveria muitas vezes capengando, caída, entristecida, como nós vemos aí uma boa parte da igreja ainda desconhecedora de toda uma obra já realizada por Jesus na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Gente, não é só isso que acontece em toda a Semana Santa, de nós estarmos enxergando aí, vendo programas que mostram o sofrimento de Jesus. Aliás, eu aproveitei essa semana para olhar em alguns canais desse a cabo, falando sobre toda essa área, né? Semana Santa, sobre Jesus, crucificação, e eu não vi nenhuma palavra incentivando as pessoas a crerem na Bíblia. É impressionante, né? Como se fosse uma mera história, e para muitos até uma história que é duvidosa, porque não é comprovado cientificamente, e se não comprova cientificamente, não é verdade. De onde é que a gente tira esses conceitos, gente? A verdade sempre existiu antes da ciência. Diga aleluia nessa manhã. Porque esse livro não é um livro para ser provado, ouça isso nessa manhã, esse livro é um livro para ser crido. Ou você crê ou não crê. Você quer o poder de Deus na tua vida? Então creia. Não vem com entendimento, não vem com pensamento. Eu vi vários programas que no final só deixam dúvidas, descrenças, até mesmo pessoas ligadas à igreja, ministros dizendo coisas que eu falo assim, não acredito no que aquele cara está falando. Você sabe que hoje muitas pessoas duvidam se o Mar Vermelho abriu ou não. Não estou falando lá de fora, não. Que de repente até o pessoal do lado de fora pode acreditar. Mas eu estou dizendo dentro da igreja. Ministros ordenados. Não, isso não é uma história do Mar Vermelho se abrir, isso é historinha. Virgindade de Maria, isso é... que é isso? Então, se o inferno ele contamina a igreja com a descrença a respeito do que está escrito, aonde você acha que nós vamos parar? Lugar nenhum. Presos pelo inferno. O que faz a mim e você andarmos em liberdade é o quanto nós cremos, gente. Amém. E o quanto essa crença está viva dentro de mim e de você. É isso que nos faz andar em liberdade. Então eu quero compartilhar com você essa mensagem que vai fazer com que você venha de noite, porque eu vou terminar ela de noite. Então hoje é o domingo de Deus, aleluia. E se isso aqui, que eu vou começar a falar agora, ficar firme no teu coração, um bom número de pessoas tem nos assistido na internet, dobrou o número de pessoas. Então você que está na internet aí, você pegar isso no teu coração, e você compreender esses fatos aqui, essas realidades que não foram vistas, mas são reais, porque a Bíblia descreve que são, não foram comprovadas cientificamente, mas a Bíblia declara que são realidades libertadoras. Se você põe isso no teu coração, o inferno vai perder sempre contigo. Diga amém com vigor nessa manhã. Oh, meu Deus, eu já estou alegre. Ontem eu estava em casa, passei a tarde e botando isso para dentro, alimentando meu espírito com coisas tão simples que Deus disse. E faz a diferença quando Deus disse, gente. Quando Deus diz algo, é toda a diferença. Ele é a verdade, Ele é o Deus único e verdadeiro, não há outro. Ainda está escrito no livro de Isaías assim, agindo eu, quem impedirá? Aleluia, mas para que Deus possa agir, eu preciso crer. Vamos repetir essa frase comigo. Para que Deus possa agir... Não, vamos juntos. Para que Deus possa agir, eu preciso crer. Então não adianta Deus agir para que então eu creia. Isso não vai funcionar, isso não é crença. E se eu fico nessa posição, não vejo nada. Então, com base nisso, tudo que nós vamos ler e eu vou te falar... Ponha isso vivo no teu coração. Estabeleça isso no fundamento da tua vida e você verá, a tua vida vai caminhar. O inferno, deixa eu dizer, ele não pode deter a sua vida porque ele é inimigo derrotado. E Deus tem um propósito para você e para a tua família. E vai se cumprir. Amém. Não dá um amém firme aí também. Diga amém firme. Amém. É isso aí, vai se cumprir. Então... João capítulo 1, verso 29, eu fiz essa introdução para que você veja algo. E é claro que o apóstolo João, ele era cheio desde o ventre materno do Espírito Santo.
E ele era um homem que recebia entendimento, revelação. E ele faz uma declaração muito tremenda, em João 1 capítulo, verso 29, e diz lá assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. E ele abriu os lábios para declarar isso aí. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Que declaração tremenda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu poderia dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que remove a natureza pecadora do mundo. É claro que João ele dá uma declaração baseada no Velho Testamento, porque ele diz que Jesus é o Cordeiro. Está chamando Jesus de uma ovelhinha, de um bode, alguma coisa assim? Não, João, na verdade, ele recebe o entendimento daquilo que aconteceu no passado em relação ao povo de Deus. Para quem não sabe, Páscoa não tem nada a ver com coelho e chocolate. Alguém sabia disso ou não? Pode ser que alguém não saiba aqui nessa manhã? A palavra Páscoa, ela significa, no original, passagem. E Deus instituiu que essa festa fosse celebrada anualmente num significado e numa memória da libertação do seu povo da escravidão do Egito. Diga aleluia. E isso era representado quando um cordeiro era sacrificado, lá no Êxodo capítulo 12, anota aí para você ler em casa. Diz lá que um cordeiro foi sacrificado e foi colocado o sangue daquele cordeiro nas portas da casa que pertencia ao povo de Deus, para que o anjo da morte, ao passar, não matasse o seu povo e trouxesse grande libertação. Diga aleluia. Então, João, ele traz no entendimento e na revelação do Espírito Santo essa figura de que Jesus era o cordeiro que foi sacrificado e que o sangue daquele cordeiro nos livrava do mal. Diga aleluia. Pastor, que coisa linda. Pois é muito mais lindo, isso é profundo, isso aqui é verdade. Nós temos que aplicar a Bíblia no dia a dia, gente, nas situações em que nós vivemos. Então, deixa eu declarar isso para você nessa manhã. Jesus veio, ele veio libertar, pode ir anotando aí se você quiser. Jesus ele veio libertar o mundo, as pessoas, da natureza pecadora que as escravizava. Então é uma obra definitiva. E ele fez isso exatamente na comemoração da Páscoa. O que Deus estava querendo mostrar? Mostrar que Ele é o Deus libertador. Ele era antes, Ele continua sendo. Só que agora a libertação é definitiva, diga aleluia, porque nós estamos numa aliança superior. E agora a libertação é no mundo da natureza do ser humano, não mais no mundo de cadeias externas ou de um lugar geográfico ou físico. Justamente para que o reino de Deus se estabelecesse, gente. Sabia que o reino de Deus está aí? Porque Deus já fez essa obra libertadora e promoveu via Jesus Cristo o seu sangue para que o homem promovesse o seu reino. Jesus disse: olha, o reino de Deus está no teu coração e no meu. Se o reino está no teu coração e no meu, é porque você foi liberto. Aleluia! Eu também fui. E Jesus disse: o reino está dentro de nós. O reino de Deus não viria a nós se nós não fôssemos libertos, mas um cordeiro precisava ter sido imolado. O Cordeiro de Deus, que tira, que remove em definitivo, que remove em definitivo a natureza pecadora do homem. Glória a Deus, por isso somos filhos. E é isso que então que a gente vai começar a falar mais aqui para frente, mas acompanhe comigo. Então, João Batista ele diz assim: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando, olha só, ele está dando uma declaração daquele que tira a morte espiritual do mundo. Se você quiser ler sobre isso, Gênesis capítulo 2, vai lá. Deus havia dito para o homem: olha, não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você morrerá. E Deus estava falando de uma morte espiritual, ou seja, a morte espiritual é o afastamento da natureza de Deus do homem.
Deus criou o homem com a sua natureza, Ele quis assim. Nós somos um ser da mesma espécie, sabe? Ser espiritual. Então Gênesis 2:7 diz lá que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele seu espírito. E o homem então passou a ser criatura vivente. Então Deus criou o homem com a sua presença. O homem perdeu a sua presença quando desobedeceu, isso chama-se morte espiritual, e assumiu a natureza do inferno, da iniquidade. Então Jesus ele veio definitivamente libertar a mim e a você dessa natureza. Pastor, por que a igreja precisa saber disso? Porque se ela sabe, isso está fundamentado, ela sabe se posicionar no dia do combate, e o inferno sempre vai perder todas. Por que o inferno balança a mim e a você? Porque isso aqui não está firme no nosso coração. É obra definitiva, ele é perdedor. Gente, nós temos que entender qual é o futuro das trevas. Lago de enxofre. Qual é o teu futuro? Vitória em cima de vitória. E um dia eu estarei com o Senhor para sempre. Por que a gente não lembra do futuro do inferno quando ele vem lembrar a situação que a gente passa? Hã? Se ele vem apertar a nossa situação, vamos lembrar do futuro dele, ele vai adorar. Ele vai adorar. Vamos conversar, você está falando aí, senta um pouquinho, rapaz, olha, o lago de enxofre eu acho que queima muito, rapaz, olha. Você vai viver com a turma lá, os seus amiguinhos de mãozinha dada, brinca de rodinha lá, Inimigo derrotado. Inimigo, diga, inimigo derrotado. Pastor não catuca com a vara curta, a onça. Mais uma vez, inimigo derrotado. Mais uma vez, inimigo derrotado. O meu espírito deu um pulo da cadeira aqui na quinta-feira. Porque o Paulinho, ele mandou uma palavra, uma frase que... Jesus, glória a Deus. Que bom que eu estava aqui quinta-feira para ouvir. E o Paulo disse algo muito tremendo. Anota aí essa frase. Você não estava aqui quinta-feira? Está vendo? Está perdendo. Aí em casa, vendo novela. Preste bem atenção, ele diz o seguinte: se o inferno te convence que você precisa lutar com ele, você já perdeu. Se o inferno te convence de que você precisa lutar com ele, você perdeu. Que frase. Deus libertou o homem para que o homem não lutasse contra as trevas. Jesus lutou e venceu. A nossa posição é uma posição já de fato realizado, de obra feita. A nossa posição é uma posição de resistência de verdade. Só isso. Eu não luto contra o inferno. Eu não luto para ser curado. Eu fui curado. Eu não luto para ser um vencedor. Deus me deu a vitória. É óbvio que eu faço a minha parte em condutas e comportamentos que Ele me pede para que isso seja real na minha vida e venha acontecer. Diga aleluia. Então, ouça bem isso. Se Ele então te convence que eu preciso lutar com Ele, eu já sou derrotado. E outra coisa, nós não poderíamos lutar contra as trevas. Porque nós entregamos na pessoa de Adão, e nós recebemos toda essa herança, na pessoa de Adão, ele entregou o direito do homem para Satanás, quando desobedeceu a Deus. Nem ele mesmo podia tomar de volta. Só mesmo Jesus vindo para tomar de volta. Diga aleluia. E são essas algumas frases de compreensão que você vai guardar nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Guardou essa frase então? Ou então, se o inferno te convence e você tem que lutar com ele, você já perdeu. Graças a Deus. Então, ouça bem, Mateus capítulo 16. Hoje à noite eu vou continuar, hein? Vamos completar essa mensagem no teu espírito aí. Quem é da escola bíblica aí vai ser muito bom que você preste atenção e guarde isso. Mateus 16. Veja o que está escrito aí no verso número 21. Jesus conversando com os discípulos diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha só, ele estava falando isso para os discípulos. Agora veja, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, Senhor? E olha, eu quero te dizer, hein, Jesus, de modo algum isso vai te acontecer. Porque nós estamos aqui para proteger e, olha, para passar em cima de você, tem que passar em cima de mim primeiro. Isso no meu evangelho está escrito isso. E a gente sabe que Pedro foi esse homem corajoso. Foi ou não foi? Foi! Alguém disse foi. Foi o primeiro a correr. Ok. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Agora Pedro vira Satanás rapidinho. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim da dos homens. Bom, essa passagem é só para mostrar isso, o desconhecimento e a ignorância espiritual em que os discípulos viviam. E era óbvio, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre eles. Jesus também dava esse desconto. Jesus disse depois, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos anunciará as coisas que hão de vir, ensinará todas as coisas. Olha, no momento, eu não posso te dizer muitas coisas, até o que eu digo, vocês ficam doidão. Então, eu não posso dizer muita coisa, mas depois, vocês vão entender tudo. Só que a gente está vivendo no depois. A igreja vive no depois. Eu vou repetir, a igreja vive no depois. A igreja vive no depois. Então, aqueles que vivem no depois, têm que ser conscientes e ter entendimento dessas verdades, que não estão na superfície, mas estão aqui nesse livro, e o Espírito Santo te mostra, da qual eu e você temos que estar muito bem fundamentado para vencer no dia a dia, de segunda a sexta, o combate com as trevas. A gente não parte, sabe, gente, de uma maneira assim, eu estou no prejuízo, eu vou lá. Não! Nós partimos com base numa obra já feita, já realizada, para conquistar. Olha só, a gente entra para tomar posse. Repita comigo, eu entro para tomar posse. Não é para chegar e quem sabe vai dar certo ou não. A gente entra para tomar posse. Você está animado nessa manhã ou só eu que estou? A gente entra para tomar posse. Com base na obra de Jesus, na vitória de Jesus. Então os discípulos, eles eram ignorantes sobre a obra redentora, sobre o que Jesus precisava fazer. Ele estava pré-anunciando o que iria acontecer em termos de sofrimento, mas disse, olha, no final dessa história, ele não disse, olha, eu fui para a cruz, eu morri, só isso. Ele termina isso aí dizendo assim, eu ressuscito. Aleluia! Aqui está a grande diferença. Então, não só os discípulos, mas ouça isso, mas todos os homens até aquele momento desconheciam o estado espiritual, a sua natureza. E uma boa parte ainda da igreja tem uma noção vaga a respeito disso. Não tem um entendimento estabelecido, tem uma noção vaga disso aí. E é lógico, tudo que promove dentro da Semana Santa, promove só uma coisa de olhar, de um sofrimento, de mexer com o sentimento. Mas é muito mais do que isso, gente. O que está por trás daquilo que a gente vê? É justamente o que vai fazer com que eu e você vençamos as trevas. Diga aleluia nessa manhã. Glória! Lucas capítulo 24. Quando Jesus já havia ressuscitado, ele encontra 2 discípulos de caminho a uma aldeia chamada Emaús. E Jesus se põe no meio deles, você conhece essa passagem, e eles vão comentando a respeito daquilo que tinha acontecido dias anteriores a respeito de Jesus, da crucificação. E o que é interessante nessa passagem é que Jesus se apresenta, eles não reconhecem a Jesus, e Jesus começa naquela pergunta assim de, e aí? O que vocês estão conversando? Os 2 ainda chegam para ele, você também não sabe, rapaz? Que ignorante você é. Não sabe o que aconteceu na cidade aí, rapaz? Aí Jesus, não. Só para ver o que eles estavam conversando.
Mas eu quero ler um verso, porque isso você vai ler em casa, é dever de casa. Lucas capítulo 24, você vai ler do verso 1, aí você pode ir até o 35, e que maravilha. Mas então, Jesus então chega a um determinado momento, depois de ouvir o que eles estavam contando, a respeito dos fatos e daquilo que aconteceu. Ouça bem, no verso número 25, então, diz assim: então lhes disse Jesus: honestos. A pessoa nécia é uma pessoa infantil, é uma pessoa imatura. Diz assim: honestos e tardos de coração para crer, grifa isso aí, crer, para crer tudo o que os profetas disseram. É engraçado, né? Tudo o que os profetas disseram. E é óbvio que Jesus aqui põe todas as escrituras nisso. Verso 26, porventura não convinha que o Cristo, o Messias, o ungido, padecesse e entrasse na sua glória? Mas peraí, você está falando um negócio aí que a gente não está vendo. Não está escrito, mas eu não estou entendendo. Pois é. Agora, verso 27 diz assim: e começando por Moisés. Então começou pelo livro de Gênesis. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, não sobrou ninguém. Até Sofonias está nessa? Tá. Ageu, qualquer um deles aí? Tá. E está escrito assim: e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Diga aleluia. Porque desde o início Deus já estava mostrando e apontando uma redenção definitiva da vida do homem. Por quê, pastor? Porque Ele te ama demais. Ah, meu Deus. Então, ouça aí, gente, o significado espiritual da ressurreição de Jesus ainda estava encoberto para os discípulos. E que não fique encoberto na tua vida, diga amém. Então, o real significado da cruz, por parte da igreja ainda, eu diria uma boa parte, ainda é mal compreendido. Eu entendo, Jesus ressuscitou, amém. Mas algumas coisas aqui que têm que ser muito bem definidas no nosso coração. Então os discípulos, eles não enxergavam, ouça isso, a razão, o propósito da cruz. Que nós tenhamos isso muito bem definido. Os discípulos não enxergavam, mas nós somos depois. A pessoa do Espírito Santo está em você e em mim, diga aleluia. Então eu quero falar sobre 5 coisas que os discípulos não sabiam, não enxergavam, que pode ser que ainda esteja velado ao teu coração, mas não vai ser mais no nome do Senhor. 5 coisas, eu vou começar a falar e a gente vai terminar de noite. A primeira delas, que os discípulos não sabiam, e isso aí, ninguém pode roubar de mim e de você. E olha, eu vou dizer uma coisa. A primeira coisa que eu vou colocar, não agarre com base num sentimento, porque se todo dia eu acordo, deixa eu ver se eu estou sentindo que Deus me ama. Não, estou sentindo abandonado. Não, Ele está distante. Ai, meu Deus, deixa eu ver no dia seguinte. Deixa eu ver agora se Deus está sentindo. Quando Deus diz que é amor, Ele é amor. Queira eu sinta isso ou não. Quando Ele diz que Ele me ama, Ele me ama. Diga, aleluia, aleluia. Com base no quê? Na crença. Não é com base no sentimento, gente. Por um acaso você recebe, quando você acorda, Jesus aparece no seu quarto e te dá 1000 beijos no seu rosto? Todo dia? Não, mas Ele me ama provando todo dia o quanto Ele cuida de mim. O quanto Ele me abençoa. Guarda a minha vida, que alguém diga aleluia nessa manhã. A minha vida dá certo, eu sou abençoado, eu sigo adiante. Ele prova. Então a primeira delas é essa aí, guarda no teu espírito, que a cruz era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. Definitivamente. Nós vivemos o definitivo, gente. É isso que traz segurança. Nós vivemos assentado na rocha, inabalável, eterna, irremovível, e todos os is.
Nós vivemos obra feita. Não tem mudança, nem sombra de variação. Não vai acontecer mais nada depois. Não vai vir chegando alguém dizendo, olha, eu sou aí um outro representante, trazendo uma segunda parte dessa nova aliança que não foi escrita na primeira. E olha para ele assim e fala, o quê? Tu vem do calabouço, diabo. Pode estar engravatado, pode estar bonito, desengravatado, de tênis, de qualquer jeito. Se vem falando coisas que não estão nesse livro, que ainda vai acrescentar ou vai terminar aquilo que não foi terminado, já foi feito! Jesus fez tudo! Eu estou alegre nessa manhã. Pessoal da internet, me abraça aí, por favor. O que é isso? Já foi feito, gente. Isso é a prova do grande amor de Deus. Se nós pararmos para meditar nisso, você vai ficar doidão, apaixonado por Deus. Por que a gente não para pensar nisso? Que nós poderíamos estar na estatística dos bilhões de pessoas que estão aí prontas para ir para o inferno. Prontinha. Só não vai porque tem o Espírito do Senhor sobre a face da terra ainda. Que ama e tem compaixão das pessoas para querer recuperá-las. E ouça, eu estou falando para você que é da Academia da Fé, nós temos uma missão de enviar essa palavra libertadora. Somos nós, gente. Deus vai cobrar é de nós. Então nós temos que priorizar isso. Se hoje você tem liberdade, tem prazer em poder abraçar a Deus e ver uma vida abençoada, outras pessoas estão desesperadas, precisando disso. E é a nossa missão. E o que nós temos que fazer, vamos fazer. Deus está com a gente e o Espírito Santo também. Esse é o amor de Deus. A Bíblia declara, o apóstolo Paulo declara que o amor de Deus nos constrange. Eu tenho vivido esses dias, eu estou com meu coração desse tamanhozinho, de tanta gratidão a Deus, Ele é tão bom para mim. Justamente para pensar nisso, eu tenho pensado demais nisso. Já pensou? Eu estivesse num lugar aí que, além da miséria ser o cativeiro, as pessoas estão distantes do Deus verdadeiro, sofrendo desesperadamente. E nós vivemos ainda nesse país, onde pode pregar o Evangelho livremente. Onde nós podemos vir para a casa de Deus, fazer quantas reuniões nós quisermos fazer, no nome do Senhor, e aprendermos dEle. Nós temos que sair daqui dessa manhã com o coração desse tamanhozinho, de gratidão a Deus. Porque nós vimos a luz, sabe a estatística, nossa, nós somos um povo desse tamanhozinho, em relação aos bilhões, como eu disse, preparados para ir para o inferno. E isso é uma situação definitiva. Claro, nós não somos tábua de salvação, mas uma coisa tenho no meu espírito e eu vou fazer, quem estiver comigo vai. Eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer. Porque eu não quero chegar lá em cima, olha aí, por tua culpa, ou porque você olhou para o seu umbigo, ou porque você não está afim, isso aqui deixou de ser feito. Alguém está entendendo isso aí, gente? Nós não somos tábua de salvação de ninguém, mas Deus sempre colocará pessoas à nossa frente, onde a gente vai perceber que a gente precisa fazer algo. Alguém está pegando isso aí nessa manhã? É só isso aí. Porque Deus tem espalhado sobre a face da terra a sua igreja, e se a sua igreja for obediente ao Espírito Santo, e andar na direção do Espírito Santo, ela faz muito bem o que precisa fazer. Você acredita nisso ou não? Graças a Deus. Então, a primeira coisa que os discípulos não sabiam, e que nós hoje temos que descansar e abraçar nessa alegria, é que a cruz é o grande plano, foi o grande plano de restauração, do amor de Deus para com o homem. Diga aleluia. João 3,16, você conhece, o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo, eu grifei, amou o mundo, amou os homens, amou o mundo de tal maneira, olha a comparação que ele mesmo faz, de tal maneira que enviou o seu Filho,
como propiciação, como sacrifício eterno, como aquele que iria dar definitivamente, restaurar a vida ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, a gente não paga. A gente apenas crê. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Tenham a vida eterna é Zoe, é a vida de Deus, é a natureza de Deus. Voltem a ter a vida eterna, voltem a ter a natureza de Deus, porque Deus é apaixonado por você. Não vai te largar. Fala para o teu irmão, Deus jamais vai te largar. Aleluia! Só da gente ficar pensando que Deus jamais vai me largar, Ele é apaixonado por mim, toda baixa estima tem que ir embora. Pastor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Deus te ama, quer você todos os dias na sua presença, é apaixonado por você. Ele fica lá de cima assim, olha lá o meu lindão, olha lá a minha lindona, olha ela aí, olha ela aí. Alguém está pegando isso aí? Amém. Pastor, mas eu queria sentir isso. Rapaz, creia. Medita nisso e você vai sentir um negócio aqui te abraçando por dentro. Ai, eu estou essa semana assim. Ai, tá bom demais. Porque você tem que meditar nisso. E é muito legal a gente chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, que tamanho amor é esse? Que entregou a vida por mim, para me livrar definitivamente dessa escravidão. Medita nisso, eu estou dizendo, vai explodir, você vai explodir por dentro. O amor de Deus vai extravasar dentro de você. Oh, Deus. Deus é uma pessoa. E Ele nos amou primeiro. Veja bem, 1 João 4, verso número 8. Diz lá assim, 1 João 4, 8, nisto se manifestou o amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em quem? No cachorrinho, na vaquinha, no bezerro, na galinha, nas paredes. Não, se manifestou o amor de Deus em quem? Em nós. Em haver Deus enviado, olha aí, o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Olha o amor de Deus. Verso 9, nisto consiste novamente o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, diga glória. 1 João 3, verso 16, a primeira parte diz assim, 1 João 3, 16, a primeira parte, nisto, de novo, conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Glória a Deus! Efésios 2:1, anote aí, diz lá, e Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O amor de Deus pelo homem substituiu a morte pela vida. Sabe, a gente não avalia, mas se nós vivêssemos debaixo dessa consciência, nós poderíamos ajudar tantas pessoas, gente. Porque nós não temos consciência alta do amor de Deus e tudo isso que eu ainda vou falar, que você tem que estar aqui para ouvir. A gente olha para a nossa vida, olha os problemas, as necessidades e só olha para a gente. E só olha o ponto errado, só olha o ponto negativo, só olha o sofrimento que a gente passa e a gente não vê mais nada. E nós nos tornamos pessoas improdutivas, infrutíferas, sem alegria, porque não tem meditado na obra que Deus já realizou. Entenda, gente, nós vivemos num mundo decaído.
Jesus disse, as aflições estão aí, as lutas estão aí, mas Ele nos dá vitória em todas. Para que nós não caminhemos olhando para nós mesmos, mas para Ele. Quando nós caminhamos olhando para Ele, nós vamos sentir a necessidade, vai estar isso atrelado quase que naturalmente a olhar para o meu semelhante, para a pessoa que está ao meu redor. Alguém está pegando? De maneira natural. Não é de uma maneira agressiva. Tá bom, pastor, então tá, vou olhar para o meu irmãozinho. Deus não quer que a gente faça isso para Ele. Ele nunca chamou a gente para fazer algo que arranca da gente. Estou sendo arrancado. É algo natural. Diga aleluia. Você vai ter prazer nisso. Não deixa o inferno desfocar isso aí. Deus te ama de cima a baixo. Amor no passado, Ele ama. Hoje Ele vai amar para sempre. Ele é amor. O ser humano é obra dEle. O inferno pegou o ser humano e destruiu. Você entende daquela passagem de Gênesis, 1º capítulo, verso 2, o caos se instalou, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Aí no verso 3 vem Deus fazendo tudo de novo. É o que Deus está fazendo na tua vida. A nossa vida era um caos, Ele está fazendo tudo de novo. Diga aleluia! Ele vem construindo de cima a baixo. Quanto tempo? 6 dias está trabalhando a nossa vida. Aquele que começou a obra vai completar até o dia de Cristo. Glória a Deus! Éramos caos, não somos mais. Já posso ir para casa.